Bolsonaro, por meio de um decreto, assinou ali e confirmou que cerca de 10 categorias a mais vão poder ter direito de uso de porte, ou seja, carregar arma consigo. Será que realmente é isso que a população quer? Será que isso vai melhorar a questão da segurança nacional? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de notícias, geopolítica, atualidades, polêmicas, política, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda aqui no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, a gente tem um assunto de novo super importante para falar, que é sobre a questão do Bolsonaro, né? Mais uma medida polêmica aí do Bolsonaro. Não bastasse as 300 últimas medidas polêmicas, a gente teve mais uma agora sendo adotada. O Bolsonaro assinou um decreto, sendo que nesse decreto, ou seja, na verdade, ele mudou algumas circunstâncias ali da lei, isso sem passar pelo poder legislativo. A gente tem que ter claro, galera, para entender esse vídeo, que toda democracia, né, que a gente diz aí democracia, ela é dividida em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Sendo que o executivo ele é responsável por executar as leis, que é o presidente. O poder legislativo, no caso que é o nosso Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, é responsável por criar e votar as leis. E o poder judiciário é responsável por julgar se essas leis estão sendo bem cumpridas ou não. Belezinha? Ok. No caso do Bolsonaro, ele tentou utilizar ali de uma artimanha para agradar parte do seu eleitorado, que seria facilitar o porte de armas. Muito cuidado para não confundir com posse de armas. Quando eu falo para vocês posse de arma é quando você pode ter arma em casa, né, ou no seu estabelecimento comercial. Quando eu falo para vocês de porte de arma, é o direito que você tem de carregar arma com você, teoricamente aí para autodefesa. Beleza. O Brasil, ele passou por mudanças severas na questão do armamento desde 2003, quando foi assinado o Estatuto do Desarmamento. O que o Estatuto do Desarmamento ele previu? Primeiro, que para você ter direito a porte ou posse de armas, você deveria fazer um curso, então você deveria ser bem equipado, né, ter a capacidade técnica para fazer, não ter antecedentes criminais, que é uma coisa bem importante, convenhamos, e também ter o uso do teste psicológico, né, para saber se você tem algum tipo de doença ou algo que o vale aí. Bom, além disso, ele colocou mais uma questão importante, que é a extrema necessidade. A Polícia Federal, ela ia pegar cada solicitação para ter acesso à posse, poder ter consigo, né, ou o porte de armas, e ia saber, bom, esse cara eu acho que ele pode, esse cara eu acho que não pode e tal. Basicamente, galera, a Polícia Federal é muito difícil. A posse de arma, poder ter em casa, ela até dá às vezes. Mas o porte de arma é muito difícil. Isso fez basicamente com que as pessoas não tivessem mais acesso ao porte de armas no Brasil. E geralmente a galera que é a favor do armamentismo fala assim, mas olha, se você observar os dados da violência, o número de homicídios no Brasil, ele só cresceu pós 2003. Ou seja, a população, o número de homicídios ele aumentou pós 2003, né? Ou seja, isso vai totalmente contra o Estatuto do Desarmamento. Mas será que é bem assim? Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui que ele mostra como que estava variando a taxa de homicídios no Brasil e como que ela passou a variar depois do Estatuto do Desarmamento. A gente percebe, galera, primeiro, desde 2003 para cá, aumentou muito o número de pessoas no Brasil. Então, nada mais natural que a gente tenha mais violência mesmo, que a gente tenha mais homicídio. É uma questão, assim, de estatística. Porém, se a gente for observar o ritmo de crescimento do número de mortes por arma de fogo, ele vinha numa constante bastante elevada e pós-Estatuto do Desarmamento esse número caiu bastante. A gente pode associar diretamente isso ao Estatuto do Desarmamento? De verdade, galera, é muito difícil estabelecer qualquer tipo de relação de causalidade. Até porque o Brasil ele passou por um período de melhoria das condições socioeconômicas muito grande, né, redução da desigualdade social nos anos 2000, e com certeza o principal fator que está aliado à violência é a própria questão, por exemplo, da desigualdade social. Países que são mais iguais tendem a ter uma taxa de violência, uma taxa de homicídio maior, e países que são mais seguros, né, países que têm menor desigualdade social, eles tendem a ser mais seguros, independente do porte ou da posse de armas e tal. Fato é, galera, o Bolsonaro, além de ter flexibilizado a posse de armas no começo do ano, agora ele flexibilizou para algumas categorias, tais como, por exemplo, praças, né, que a gente chama aquela galera do exército, que não são a galera de alta patente. Facilitou, por exemplo, o porte de armas para advogados, para jornalistas que fazem alguns tipos de coberturas, enfim, para mais de 10 categorias. Isso vai totalmente contra o Estatuto do Desarmamento. E por que eu sou crítico disso? Porque apesar dos dados não serem muito conclusivos, né, nem para a questão do favorecimento do porte, nem contra o porte de armas, se vocês quiserem, galera, a gente pega, por exemplo, dados do Instituto Sou da Paz.
Eles vão te convencer com 1000 argumentos que você tem que ser desarmamentista. Se eu pegar para vocês dados, por exemplo, do Belém Barbosa, que talvez é um dos caras aqui do Brasil que mais seja a favor do porte de armas, ele vai tentar te convencer com 1000 argumentos que tem que ser a favor do porte de armas. Ou seja, tem argumento para os dois lados. Eu particularmente sou contra o porte de armas, tá? Existem países como a Inglaterra, como o Japão, por exemplo, que quando retiraram as armas de circulação, o número de homicídios por arma de fogo caiu muito. Se a gente for pegar nos Estados Unidos, onde aqueles escândalos, né, a galera entra lá, mata, não sei o quê, e o número de homicídios é muito grande, isso tem total relação, por exemplo, com a presença de armas de fogo dentro da sua casa. As armas de fogo nos Estados Unidos, elas são minimamente usadas para defesa pessoal. Geralmente é praticado para fazer algum tipo de atentado ou para cometer suicídio. Percebe, galera? Então eu particularmente sou contra, tá? Mas mesmo que você seja a favor, essa medida não pode vir a partir de um decreto. Essa medida tem que passar pelo Congresso. Essa medida tem que ser votada pelos 513 deputados, que tem todas as instâncias ali da população, e depois pelo Senado. E aí, se referendada, ela tem que ser aprovada ou não pelo nosso presidente. Mas percebe como esse tipo de medida, penso eu, é totalmente anticonstitucional? Tanto que, por exemplo, a oposição já considerou isso uma ofensa ao Estatuto do Desarmamento e vai entrar com uma moção no STF para proibir que o Bolsonaro permita a livre circulação, né, permita o porte de armas, se eu não me engano, aí, segundo o Instituto Sou da Paz, para cerca de 19 milhões de brasileiros. Outra coisa, né? O porte de armas ele ficou estendido, por exemplo, para o cara que é dono de propriedade rural dentro da toda a sua propriedade. Antes era só para dentro de casa. E para você fazer testes, né? Para você fazer, por exemplo, prática, etc. Antigamente você precisava ser maior de idade. Agora não. Agora se os pais eles assinarem, até crianças vão poder fazer testes, praticar em stands e tal. O que a gente considera um pouco meio ofensivo assim também. A gente percebe o governo Bolsonaro, por exemplo, retirando investimentos da educação, mas ao mesmo tempo aumentando investimentos, por exemplo, o menino praticar tiro, percebe? Eu particularmente sou contra esse tipo de medida. Mas mesmo que você seja a favor, há de convir comigo que esse tipo de medida é totalmente anticonstitucional. Por quê? Porque é claro que ele está querendo burlar o Congresso. Espero eu que isso seja barrado pelo STF, que o Rodrigo Maia também está conversando com o Onyx hoje, o Onyx Lorenzoni, né, nosso ministro da Casa Civil, para tentar barrar essa lei também, para que isso não torne uma ditadura do Executivo. Porque esse tipo de medida claramente foi na forma de tentar passar o Congresso e aprovar o porte de armas, no máximo que dá ali, para a população que votou nele, sem ser referendado pelo Congresso. Espero que isso seja barrado, tô torcendo bastante. Outra coisa, né? Os calibres que antigamente eram somente utilizados pela polícia, pelo exército, agora vão poder ser usados pela população em geral também. Claro, pessoal, precisa respeitar todas as regrinhas, né? Tem que ter sem antecedentes criminais, fazer todo o teste psicológico e tal. Mas mesmo assim, considero eu que isso seria um retrocesso. Eu acho que uma sociedade mais armada não contribui em nada para a melhoria da violência no país. Até o próprio Sérgio Moro mesmo, ele falou, né, que isso não tem nada a ver com segurança pública. Isso é só uma resposta que o Bolsonaro está dando para parte dos seus eleitores. Geralmente o Bolsonaro ele utiliza o argumento que quando foi feito um plebiscito, né, uma consulta popular lá nos anos 2000, a população foi contra o Estatuto do Desarmamento. Mas será que esse argumento é válido? Por que ele não faz outro plebiscito hoje? Porque algumas agências de pesquisa fizeram a consulta hoje e mais de 60% da população é contra a flexibilização no porte de armas. Será que se ele fizesse a consulta popular hoje, a população também vai apoiar a flexibilização do porte e do posse de armas? Penso eu que não. E penso também que ele está com um pouco de, digamos assim, falta coragem para ele fazer esse tipo de consulta popular. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês concordam comigo, ó, quero saber também a sua opinião. Já deixa nos comentários que eu vou dar uma lidinha. E se vocês gostaram, claro, né? Dá um like, compartilha esse vídeo e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.